Oi, amigos do YouTube! Ai, deixa eu tirar esse treco aqui, não gosto disso. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu tô pensando em falar sobre já tem um bom tempo. E eu queria trazer uma reflexão aqui com vocês e a gente pensar um pouquinho na nossa vida, pensar nas coisas que acontecem, momentos que a gente vive, como a gente poderia ter um posicionamento melhor, assim, em relação a isso. E o tema que eu queria trazer pra vocês é a inveja. Tanto a inveja quanto o capricho, né? Capricho da gente fazer... Não capricho, porque capricho é uma palavra que pode ser boa e ruim, né? Eu digo capricho na maneira boa. É do Cortella essa frase que ele fala. Capricho é a gente fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, pra quando tiver condições melhores, fazer melhor ainda. Isso se aplica nessa situação de inveja. Mas antes de tudo, uma breve introdução, vou citar vários momentos aqui da minha vida, várias coisas que me aconteceram, e acho que vocês vão sentir um negócio meio relatable, assim, de coisas que vocês já viveram também. Inveja é um tópico meio complicado, porque eu sinto que a gente sempre acha que é invejado, mas a gente nunca admite que a gente inveja as outras pessoas sim. E se você é ser humano, tá aqui falando, não, eu não invejo, eu não sinto inveja de ninguém, você está mentindo. Na verdade, assim, hoje em dia raramente eu sinto esse sentimento, mas já senti muito ao longo da minha vida. E é por isso que eu acho que é tão importante a gente conversar. Tanto de momentos que a gente é invejado, momentos que a gente tem inveja das outras pessoas, porque isso também acontece. E a inveja, gente, acho que a gente confunde muito, que muitas vezes a gente acha que ela vem só atrelada a dinheiro, sabe? Coisas materiais, a pessoa ter isso, ter aquilo. E na verdade não é assim. As pessoas podem invejar a sua inteligência, você pode invejar também das pessoas, né? A inteligência delas, a beleza, a maneira que ela se comporta ali com a família dela, como que a família dela é estruturada, como que é o relacionamento dela, como que são os amigos dela, como ela é comprometida, como ela é dedicada, como ela, sabe? Coisas desse tipo, às vezes você não inveja o corpo que a fulana tem, mas a dedicação da fulana. Esse tipo de situação, acho bom, né, a gente pensar nisso como um todo, porque a inveja é muito ruim, né? Ela atrapalha muito a nossa vida. O Chico Xavier falava que a inveja é como uma larva espiritual na vida de ambas as partes, tanto quem é invejado quanto quem inveja. Isso é muito complicado, né? Porque é uma energia, não sei se vocês acreditam nessas coisas, mas eu acredito muito. É uma energia que atrapalha ali, né, as coisas fluírem, se realmente é isso, de larvas espirituais. E por isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, tanto em invejar quanto em ser invejado. Porque tem pessoas, gente, que fazem as coisas para serem invejadas. Elas fazem uma viagem e elas querem mostrar aquilo num tom de trazer inveja. Inclusive é aquela discussão que a gente teve, né, um tempo atrás, que eu falava pra vocês que eu queria incentivar as pessoas a também serem criadoras de conteúdo, que é um trabalho maravilhoso, um trabalho que dá muita liberdade, mas eu tinha muito medo da maneira que eu falaria isso para não soar como snob, do tipo, é muito melhor ser criador de conteúdo do que trabalhar CLT. Eu não acredito nisso, eu não acho que são assim as coisas, sabe? Eu não acho que tudo é melhor, é pior. Acho que as coisas funcionam na nossa vida como elas devem funcionar e se faz sentido pra gente, se não faz. Então, acho que tudo na nossa vida que a gente vai mostrar também para as outras pessoas, a gente também tem que tomar esse cuidado de como que a gente faz isso. Do tipo, será que eu tô só postando uma foto da minha viagem ou estou postando isso num tom de olha como sou melhor que você? E a gente sabe que isso acontece, principalmente com as redes sociais, a gente vê bastante, né? Tem vários conteúdos assim, né? Olha só onde eu tô. Olha só o que eu conquistei. Olha só isso. Nossa, falaram que eu trabalhar com isso era ruim? Olha essa bolsa de 200 mil reais que eu comprei. Será que é de bom tom? Agora falando do lado de ser a pessoa, né, invejosa. A gente precisa tomar muito cuidado pra gente não viver numa onda eterna de se comparar com todo mundo e achar que todo mundo tem a vida perfeita e a nossa vida é ruim. Eu tive algumas experiências na minha vida dos dois lados, tá? Vou citar algumas situações pra vocês e algumas coisas que eu vivo até hoje, né? Que é normal, a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente vai ter uma leve dor de cotovelo das outras pessoas. Por exemplo, eu tinha uma amiga quando eu tava no ensino fundamental, assim. Na verdade, ela nunca foi muito minha amiga, ela meio que me odiava secretamente, tanto que assim, gente, há um ano, mais ou menos, eu precisei bloquear essa menina, porque ela ficava fazendo uns comentários me alfinetando, assim, nas minhas redes sociais. Era bizarro. E, tipo, a gente não se falava há muitos anos. Acho que a última vez que eu vi essa menina eu tinha, tipo, 16 anos. Mas ela foi minha amiga durante o ensino fundamental. Eu senti inveja dela porque eu era uma menina meio feia. E ela era uma menina muito bonita. Assim, ela era muito bonita, ela era muito desenvolta. Era uma menina que os meninos gostavam, sabe? Então, eu tinha inveja nesse ponto, que eu falava, cara,
poderia ser bonita, sabe? Gostaria muito de ser assim. E eu lembro que ela sempre se maquiava, assim, pra ir pra escola e tudo mais. E uma vez, eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos, eu virei pra ela e falei assim, não, você sabe que maquiagem vai estragar toda a sua pele. Porque minha mãe falou que passar maquiagem todo dia estraga toda a pele. Cara, invejosa, estava sendo invejosa. Porque minha mãe não me deixava passar maquiagem pra ir pra escola. E aí a gente sente esse tipo de coisa. E essa menina também me alfinetava em algumas coisas. E depois de muitos anos eu fui descobrir, assim, quando a gente tava já formando no ensino médio, um dia a gente já não era mais amigas. Ela tinha mudado de colégio e aí ela foi até o colégio, sei lá, ver alguém. Era normal, né? O pessoal faz isso às vezes, sai do colégio, volta depois, acaba a aula pra ver os amigos, etc. E ela me puxou de canto e falou assim: ai, Gabi, desculpa por ter tratado você tão mal tantas vezes, etc. É porque eu sempre tive muita inveja de você, você sempre foi muito inteligente, você sempre foi muito dedicada. Eu fui na sua casa e eu tive inveja de como os seus pais eram um com o outro, como era a sua casa. E eu nutri esse sentimento, sabe? E aí, naquele momento, gente, eu olhei pra cara dela e falei: você tinha inveja de mim? Tipo, como assim você tinha inveja de mim, sabe? Qual o contexto disso, pelo amor de Deus? Porque pra mim ela era a minha diva inspiradora. Então é muito bizarro pensar nesse tipo de coisa, né? Ambas tinham uma relação ali de amor e ódio, de amizade, mas aquela amizade meio se alfinetando. Gente, a gente era pequena, tá? Quando a gente era amiga. A gente tinha, tipo, uns 11 anos, realmente. E ambas tinham esse relacionamento, que eram amigas, mas ao mesmo tempo uma tinha inveja da outra. De uns anos, né, essa amizade acabou virando realmente uma relação de ódio entre a gente. Não de ódio, né? Mas da gente não se gostar e a gente não se gosta até hoje. Aconteceram poucas e boas, tá? Aconteceram várias histórias, assim. Hoje em dia eu não tenho motivo nenhum pra ser amiga dessa menina, assim, definitivamente. Mas citando essa situação isolada, olha como é engraçado, né? Uma relação em que ambas as pessoas nutrem esse sentimento por coisas diferentes. Então não é o dinheiro que você tem, não é a sua beleza, não é tudo. Sempre vai existir alguma coisa que você vai invejar nas pessoas porque você gostaria de ter. E vai existir alguma coisa que as pessoas vão invejar em você porque elas gostariam de ter. Outro exemplo aqui, né? Os meus pais sempre tiveram um relacionamento muito bom. Minhas amigas vinham na minha casa, elas amavam, assim, os meus pais, gostavam muito. Falavam, nossa, eu queria que os meus pais fossem mais desinibidos, e nananã. E eu não entendia aquilo, sabe? Eu ficava meio, normal. Meus pais são normais, sabe? Pra mim era normal. E aí depois, quando meus pais se separaram quando eu tinha 18 anos, né? Foi uma separação muito difícil. Foi muito, 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 muito difícil. Muito. E eles são brigados, assim, até hoje. É bizarra, assim, a situação. E eu lembro que quando eu passei por isso, eu vi a família das pessoas e eu senti esse sentimento de, cara, queria que fosse minha família. E é uma situação que eu já vi muita gente falando, de ir na casa dos amiguinhos e ficar aquilo, nossa, queria muito que fosse a minha família assim, sabe? E eu lembro, gente, aí entrando nesse momento que a gente vai entrar na situação de capricho, que foi o momento mais. Hoje eu vejo como o momento mais bizarro em termos de inveja mesmo para mim. Quando eu passei, né, por essa separação dos meus pais, a minha vida mudou muito. Em muitos aspectos, né? Tanto da parte de família mesmo, né? De, enfim, dissolver aquilo, aquele vínculo. Eu era muito apegada, assim, aos meus pais. Meus pais passaram por uma barra que ambos estavam brigando, tava meio. Os dois ficaram completamente malucos, então eu não conseguia ter um relacionamento tão bom por ali. A minha situação financeira mudou muito, 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 muito naquele momento, por briga de família mesmo. Nunca fui de uma família rica, mas eu sempre tive bastante conforto, assim, sempre tive as coisinhas que eu queria. Aqui é meu quarto, que eu fui criada desde que eu tinha 5 anos de idade. Tinha o meu quartinho, tinha meu espaço, minhas coisas bonitinhas, tinha ali minha aulinha de inglês, tinha ali cursinho, eu era bolsista, mas tinha ali cursinho, sabe? Tinha as coisinhas que eu queria fazer, os meus pais sempre deixaram, assim, que eu fizesse. E quando os meus pais se separaram, e eu tinha 18 anos e tava indo na faculdade, não quero entrar em muitos detalhes nisso, mas meio que começou a rolar uma leve manipulação financeira de... porque um estava atingindo o outro, sabe? E aí foi uma situação muito difícil, porque eu fazia uma faculdade integral, minha situação financeira tinha mudado completamente, gente, eu não tinha dinheiro pra ficar tranquila, sabe, na faculdade. Aquela situação, eu me coloquei muito num papel de coitada. Muito, assim, eu me senti dessa maneira. Eu tô sendo muito sincera com vocês, eu me senti dessa maneira. Eu me senti, sei lá, o pessoal da minha sala ia marcar pra comer uma pizza, por exemplo.
eu não ia. E tenho certeza que os meus pais não achariam ruim, não reclamariam desse tipo de coisa. Mas eu me colocava muito nessa posição de, nossa, como que fulano vai comer uma pizza? Tipo, nunca que eu dependeria do dinheiro dos meus pais para fazer esse tipo de coisa. E na verdade, realmente, gente, tava economizando dinheiro durante esse período porque a situação não tava das melhores mesmo. Tanto que no ano seguinte eu tive bolsa auxílio, assim, da faculdade. Realmente, a minha vida, ela mudou muito. Só que o que me aconteceu? Eu fiz um curso muito elitizado, né, que é engenharia na USP. E é um curso que vai muita gente, que um dia tem cota na USP, 50% dos alunos vêm de escola pública, mas quando eu entrei na faculdade não era assim. Então, a maioria das pessoas que estavam ali comigo tinham vindo de colégios muito bons, feito cursinhos muito bons, galera que o pai deu um carro quando entrou na faculdade, nananã. E tipo, não era o que eu estava vivendo naquele momento, mas eu era muito hipócrita, porque era a minha realidade até 3 meses antes dos meus pais se separarem. E eu lembro que eu assumi muito essa posição de coitada, de que naquele momento eu não estava numa situação financeira muito boa, então não podia, ter muito luxo, etc. Mas eu assumi muito essa posição de coitada de julgar as pessoas que estavam ali comigo na faculdade. Então eu olhava aquelas pessoas e eu sentia inveja. Eu olhava para aquelas pessoas e falava, nossa, burguesinho não sabe nada da vida. Nossa, fulano é muito mimado. Nossa, porque o pai de ciclana fez sei lá o quê. Nossa, sabe, gente, pelo amor de Deus, sabe? Tudo bem, as pessoas ali estavam numa situação financeira melhor do que eu, né? Muita gente vinha de uma família muito estruturada, muita gente muito mais privilegiada que eu, e eu já era uma pessoa muito privilegiada, mas eu tava adotando uma sentença para essas pessoas de que elas eram pessoas horríveis, sendo que eu não conhecia essas pessoas, gente. Eu não sabia como eram essas pessoas, eu não conhecia nada da história delas, eu não conhecia da personalidade delas, eu não sabia se elas poderiam ser boas amigas ou não, eu não sabia se elas eram pessoas inteligentes ou não, eu não sabia se, sei lá, gente. Eu não sou o tipo de pessoa que faz amizades pelo networking, mas poderia ter tido a oportunidade de conhecer pessoas assim, sabe? Tipo, tinha gente da minha sala que o pai tinha, tipo, sei lá, escritório em Nova York, etc. Eu não ia fazer amizade com a pessoa por isso, mas só pra vocês entenderem que às vezes a gente fica nessa onda de, eu sou coitado, a minha vida é horrível, que não sei o quê, e a gente perde a oportunidade de conhecer pessoas que podem ser muito legais, sabe? Pessoas que podem agregar muito na nossa vida. E a gente fica muito nisso, só olhando coisa X ou Y que tem na vida de fulano, mas esquece que essa pessoa, às vezes, também tem motivos que ela inveja outras pessoas, sabe? Eu lembro de já ouvir, né, de muitas pessoas que, os meus pais sempre me deram tudo do bom e do melhor, mas nunca tiveram tempo pra mim. Os meus pais sempre me compraram o melhor iPhone de todos e nunca tiveram tempo de me colocar pra dormir na minha cama. Então, será que vale a pena ficar nutrindo esse sentimento de, meu Deus, eu sou um coitado? E a outra pessoa, ela tem a vida perfeita, mas às vezes a gente só tá olhando uma leve parcela da vida daquela pessoa, a gente não sabe tudo da vida daquela pessoa. E isso foi tão crítico pra mim que eu me coloquei numa situação em que eu não fiz nenhum amigo no meu primeiro ano de faculdade. Foi muito complicado. Eu tinha vergonha daquelas pessoas. Eu achava que aquelas pessoas me julgavam por não ter dinheiro como elas tinham. Eu achava que aquelas pessoas, sei lá, falavam mal de mim pelas minhas costas por eu não ter dinheiro como elas tinham. E isso não era verdade. Isso não era o que acontecia. Eu achava que aquelas pessoas não poderiam ser minhas amigas e que eu não poderia agregar em nada na vida delas. E eu lembro que foi muito difícil meu primeiro ano de faculdade por causa disso. Quantas vezes, gente, eu não passei o meu almoço no banheiro sozinha? Porque eu me sentia julgada por aquelas pessoas. E às vezes, e eu tenho quase certeza que aquelas pessoas não estavam me julgando, sabe? O almoço que começava às 11 até 1 hora da tarde. Eu sempre deixava pra almoçar quase no finalzinho do nosso almoço, porque eu não queria encontrar com ninguém. Então eu ia sozinha, assim, pro restaurante. Quantas vezes isso não aconteceu? Gente, eu lembro que eu julgava as meninas da minha sala que levavam comida de casa pra faculdade, em vez de almoçar no bandejão. Olha o nível! Eu achava que aquelas meninas eram super mimadas, super patricinhas, assim, só porque elas cozinhavam e levavam a marmita delas pra faculdade, sabe? E eu comia no bandejão porque era R$2. Tudo bem que as meninas, elas tinham nojo, tá? Elas falavam, não como no bandejão, não gosto de comer no bandejão. Mas mesmo assim, sabe? Eu ficava, gente, que privilégio a pessoa poder não escolher comer no bandejão. E eu podia não escolher não comer no bandejão também, sabe? Eu poderia fazer esse tipo de coisa. Eu só
tinha preguiça, não era como se eu estivesse passando fome também, não tava nessa situação, sabe? Estava numa situação financeira que não era as melhores do mundo, mas eu não tava passando fome, não era desse jeito. Se eu quisesse levar minha marmita pra faculdade, eu conseguiria levar minha marmita pra faculdade. Eu lembro até uma vez que teve uma menina da minha sala que alugou um filme pra assistir na TV dela e ela chamou todas as meninas da sala pra ir lá na casa dela, pra assistir, etc. E foi bem no começo das aulas, assim, e eu fiquei, não vou na casa dela, né, sei lá. Fiquei com medo, assim, porque eram umas meninas mais patricinhas, assim, na minha sala e eu tinha muita vergonha perto delas. E aí, o que aconteceu? Depois de 6 meses, essas meninas, né, que foram, elas começaram a sair mais juntas, fazer mais coisas juntas, elas geraram uma amizade, que elas são amigas até hoje. E eu fiquei sem amigos. Olha só. Por quê? Por que será, né? Porque eu tava nesses momentos em que eu poderia estar fazendo amizade com as pessoas, eu tava, sou uma coitada. Ninguém vai gostar de mim. O que eu vou agregar para as pessoas? Porque não sei o quê. E no fundo, a gente sabe que esse é um sentimento, não sei se seria um sentimento de inveja, mas um sentimento de a gente queria estar no mesmo pé que essas pessoas. E por não estar no mesmo pé, a gente se sente meio desvalorizado ali, sendo que, na verdade, só a gente que tá se julgando mesmo. Eu colocava todo mundo nessa caixinha de pessoa super mimada que nunca sofreu nada na vida e me esquecia de olhar pra mim. Colocava todo mundo nessa posição, como se pra alguém ter algo digno na vida, essa pessoa só poderia ter uma história dramática, só poderia ter uma história complicada, porque caso contrário, não. Caso contrário, ela não sabia nada da vida, ela não tinha conhecimento nenhum, ela não era uma pessoa boa. Isso foi um dos principais motivos, assim, que me fez me excluir muito no começo da faculdade. Foi muito difícil pra mim. Quando eu comecei a namorar com o Gabriel, eu morava num apartamento bem pequenininho, assim, com a minha mãe. E aí eu lembro que a minha mãe morria de vergonha do Gabriel ir na nossa casa. Porque o Gabriel é mais Mauricinho, assim, sabe? Mas, gente, que bobeira. O Gabriel nunca se importou com isso, nunca ligou pra isso. Que eu era uma ferrada naquele primeiro momento, mas assim, nunca se importou com isso. E aí, conforme os anos foram passando, eu comecei a trabalhar e tudo mais. E voltei a ter acesso a coisas que eu tinha antes, sabe? Voltei a poder comprar minhas roupinhas, voltei a poder, sei lá, ir no salão fazer a minha unha, a poder viajar, a sair pra comer em algum restaurante, etc. Quando eu tive essa liberdade, de novo, essa liberdade financeira mesmo, que eu voltei a me sentir uma pessoa com dignidade. Eu voltei a me sentir uma pessoa. E nesse momento, eu olhei para aquilo que eu tinha feito nos últimos anos, como eu olhei as outras pessoas à minha volta, e eu falei, cara, eu fui uma otária. Uma idiota. Eu estava sendo idiota. E nesse momento em que eu voltei a ter o meu dinheiro, eu olhei pra mim e olhei para as pessoas e falei, cara, eu nunca, 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 nunca na minha vida deixaria de ter amizade com uma pessoa que estava na situação que eu estava no começo da faculdade, sabe? E nenhuma pessoa. Mas foi o momento que eu olhei e falei, eu não me enxergava como uma pessoa digna de ter amizade, de ter amor naquele momento, por uma questão financeira. Eu estava sendo uma idiota, uma idiota. Eu cavei meu próprio buraco e me joguei ali dentro. Já estava dando tudo errado na minha vida, já estava passando por um momento péssimo, e para melhorar mais ainda, eu me excluí das poucas pessoas que eu poderia ter feito amizade. Poderia ter amizades muito legais até hoje, nesse momento. E essa, com certeza, foi uma das lições mais valiosas que eu tive nos últimos anos. E depois disso, a minha cabeça mudou completamente, sabe? Eu não olho pra vida das pessoas com, nossa, fulana comprou tal coisa. Nossa, fulana tem a vida muito fácil. Nossa, ciclana faz isso, ciclana faz aquilo. Ou, nossa, só é digno se você precisa fazer um negócio extremamente exaustivo. Eu vejo muito como as pessoas, infelizmente, romantizam muito, né, esse tipo de situação. Que um trabalho só é digno se ele é um trabalho que come até o couro da pessoa pra ganhar um salário mínimo. E não deveria ser assim, isso é muito triste, na verdade. É muito bom que todas as pessoas tivessem acesso a conforto, realmente, né? Deveria ser dessa maneira. Então, será que realmente eu deveria olhar com maus olhos alguém que tem uma coisa que é tão legal pra vida dela? Eu sei que às vezes quando a gente olha pra nossa vida e vê como tudo é muito mais difícil quando a gente não nasce herdeiro, e eu já falo isso de um ponto de uma pessoa que é privilegiada,
sabe? Eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada, mas eu continuo sendo uma pessoa de classe média baixa. Às vezes a gente tem essa tendência a olhar com um certo rancor, né, pra esse tipo de situação e achar que, não, porque fulana, sei lá, vive de treinar e postar na internet, então a vida dela é muito fácil, então ela não é digna de nada do que ela fala, então ela não é uma pessoa esforçada. E não é assim. Às vezes a fulana é uma pessoa super legal, às vezes a fulana, e com certeza a fulana deve ter algo a agregar, sabe, na vida das pessoas. O que é bom a gente pega pra gente. O que não dá pra aplicar na nossa vida, a gente ignora. Mas nos faz muito mal a gente só se colocar nessa posição de inferioridade, de olhar para as coisas que as outras pessoas têm e sentir esse sentimento de inveja realmente das pessoas. É muito triste isso, e isso só faz mal pra gente, só faz que a gente deixe de aprender alguma coisa interessante, alguma coisa nova. E eu vivo muito isso hoje na internet, quando, sei lá, eu posto um vídeo, eu tiro 10 minutos do meu dia pra fazer minha maquiagem. Eu vi muito comentário das pessoas falando: você só faz isso porque você tem condições, queria ver se você tivesse um filho. E aí a pessoa que tem 2 filhos olha pra quem tem um filho e fala: queria ver se você tivesse 2. Aí quem tem 3 olha pra quem tem 2 e fala: queria ver se tivesse 3. Gente, a vida não é fácil pra ninguém. Todo mundo tem os seus pontos positivos e seus pontos negativos. É claro que a gente sabe que a vida é muito mais difícil pra algumas pessoas, mas às vezes a gente precisa acordar, tirar a songamonga de dentro da gente. E eu não quero fazer aqui um discurso meritocrático de quem quer consegue, quem quer vai atrás. Eu quero fazer um discurso sobre capricho, que é o que eu te trouxe pra vocês no começo. A gente precisa sempre fazer o melhor que a gente tem nas condições que a gente tem, pra quando tiver condições melhores, fazer melhor ainda. Tudo bem, pode ser que você não possa passar 3 horas do seu dia na academia, sabe? Mas será que você não consegue fazer 10 minutos de atividade física? Imagem pessoal dá muita discussão disso na internet, muita discussão. Que fala, não, porque só dá pra você se vestir bem se você é uma pessoa rica e nananana. E aí você vai ver, sei lá, a pessoa compra 40, exemplo, tá? R$ 40 uma camiseta toda estampada rosa neon e R$ 40 uma blusinha muito mais bonita, muito mais elegante. Tipo, é a mesma coisa, entendeu? É questão de prioridades. Teve uma vez que eu fiz um vídeo, né, mostrando isso, que eu gostava de ir um pouquinho mais arrumada pra faculdade. E aí alguém comentou, sendo rica, que não sei o quê, porque o segundo outfit é muito mais caro, etc. Só que, na verdade, o primeiro, em que eu estava desarrumada, era extremamente mais caro do que o segundo. O segundo era uma roupa totalmente de fast fashion, que eu tinha comprado na Shein, um sapato que eu tinha comprado no mercado, inclusive. Muito louco isso, né? Que às vezes a gente só se coloca na posição de arranjar problema, mas esquece de olhar para coisas que a gente poderia estar fazendo nas condições que a gente tem. Coisas que poderiam agregar pra gente. Coloca nessa posição de vítima da vida, de coitado da vida, e esquece de olhar para coisas que a gente poderia melhorar na nossa vida. Esquece de olhar para coisas que poderiam nos fazer bem. A gente se coloca nessa posição de, ninguém quer ser meu amigo, aí você esquece de olhar pro lado. Esquece de ver a pessoa que tá ali, que poderia ser sua amiga. Você já coloca na sua cabeça que aquela pessoa vai te julgar, você nunca nem falou com aquela pessoa. Você já coloca na sua cabeça que tudo que aquela pessoa faz, tudo que aquela pessoa tem é melhor do que o seu, mas esquece que essa pessoa também pode estar olhando coisas da sua vida e achando que são melhores. O exemplo aí da menina, né, que eu tinha inveja que ela era bonita, ela tinha inveja que eu era inteligente e tinha uma família legal. Então, gente, não dá. A gente não pode viver desse jeito, sabe? Só olhando para as outras pessoas e invejando as outras pessoas e querendo aquilo que elas têm e se colocando nessa posição de coitado, de colocando que não, a vida é muito difícil para mim, isso é muito complicado. E eu não tô falando que as pessoas não têm seus problemas, não têm suas questões. Não tô falando que a vida é igual pra todo mundo, que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Gente, se um dia vocês me verem defendendo meritocracia, pode dar 3 tapas na minha cara, porque vocês sabem que não é isso que eu acredito. Eu não acredito que todas as pessoas têm a mesma oportunidade, que todo mundo consegue chegar nos mesmos lugares, que é fácil pra todo mundo. Eu não acredito nisso. Pelo contrário, eu acredito que a vida é difícil pra todo mundo, sabe? Eu acho que, claro, tem pessoas que têm muito mais facilidades nessa vida, mas a gente sempre vai ter as nossas vantagens e desvantagens. Sempre, 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 sempre.
Você pode ser uma pessoa que não nasceu num berço de ouro, que não tem do bom e do melhor, que as coisas não foram fáceis pra você. Mas você pode ser uma pessoa determinada, você pode ser uma pessoa que é extremamente meiga e carinhosa com todas as pessoas à sua volta, você pode ser uma pessoa que é extremamente bonita, você pode ser uma pessoa que é extremamente caprichosa, que é corajosa. A gente tem as nossas qualidades, a nossa vida não é só defeito, a gente não é só coitado. A gente tem o outro lado, a gente precisa afastar a songamonga da nossa vida. Não é que, todo mundo consegue nessa vida ficar rico, ficar milionário, nananã. Eu acho que não. Gente, a vida não é fácil, não. As pessoas não têm as mesmas oportunidades realmente. Mas a gente não pode ter medo. Eu acho que a gente não pode se colocar nessa posição de meu Deus, eu sou coitado, eu sou coitado. Cara, tá ganhando teu dinheiro honestamente? Tá fazendo suas coisas bem feitas? Tá tentando aí melhorar as suas coisas, né? Não tá estagnado pensando, né, realmente, quero ser melhor, quero tentar mais, quero ir atrás. Então, por que você tá se colocando numa posição de coitado? Você não é coitado. Todo mundo tem as suas qualidades. Não existe gente que é 100% coitado de tudo. Não, não existe isso. Quando a gente se coloca nessas situações, a gente perde a oportunidade, a gente perde pessoas legais. Até lembrei de uma outra situação aqui. Quando eu era adolescente, tinha uma menina na minha escola que ela fazia um curso técnico de moda. Eu, na adolescência, gente, era meio wannabe modelo, sabe? Eu era meio assim, eu já cheguei a fazer booking em agência, etc. E eu lembro que essa menina, o TCC dela lá do curso técnico de moda dela, era um desfile, uma apresentação, assim, né? E ela me chamou pra ser modelo dela, pra apresentar a coleção dela. E eu fiquei envergonhada com a situação e eu não fui. E eu fiquei, ai não, vai dar tudo errado, aí eu vou tropeçar, eu não vou conseguir. Eu inventei uma desculpa pra menina. Tipo, gente, sabe? Aí, hoje em dia, às vezes ainda me acontece isso. Quando eu tenho eventos de blogueira pra ir, às vezes eu fico, ai, não vou ter ninguém pra falar, não vou ter ninguém pra conversar comigo. Ai, porque as outras blogueiras são muito maiores do que eu e eu vou passar vergonha lá e não sei o que. Ai, porque vão me odiar e nananã. Mas eu sempre me forço aí. Eu sei, é completamente desconfortável pra mim, mas eu sempre me forço aí e eu nunca me arrependi de ter ido. Conheci pessoas legais, conversei com pessoas legais. Então, eu acho que a gente tem que tentar. A gente tem que dar um pouco a cara a tapa e não se colocar nessa posição de, ai, os outros são melhores do que eu, ai, não sofreu nada nessa vida, ai, não sabe nada do que tá falando. Às vezes as pessoas têm coisas legais pra agregar pra gente. Por exemplo, eu adoro seguir influenciadora fitness. Eu não tenho tempo que a maioria delas tem, que é de ficar 3 horas na academia, fazer as coisas. Gente, eu não tenho tempo. Mas me incentiva. Me incentiva a ir lá e fazer pelo menos meus 20 minutinhos, sabe? Eu faço. Um pouquinho, mas faço. E é aquilo, gente, guardem esse conselho pra vida, que isso mudou muito a minha cabeça. Capricho é fazer o melhor que você pode nas condições que você tem, pra quando tiver condições melhores, fazer melhor ainda. Se puder ler um livro por ano, que leia um livro por ano. Se arrumar pra você é poder passar um batonzinho, passe um batonzinho. Faça um pouco, mas faça bem feito. Faça com carinho, coloque amor naquilo que você tá fazendo. Porque quando a gente faz isso, quando a gente tem convicção de que a gente tá fazendo o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, pra quando tiver condições melhores, fazer melhor ainda, a gente não sente inveja das outras pessoas. A gente não olha fulana 3 horas na academia e fica, nossa, eu queria tanto conseguir ficar 3 horas na academia. Também não adota a amargura de falar, mas também, né, não faz nada da vida, mas também, né, não sei o quê, mas também se tivesse um filho, mas também se tivesse 2, mas também se morasse aqui onde eu moro, mas também se fosse como eu. A gente não adota essa posição. Quando a gente é caprichoso, quando a gente faz o que dá, a gente não olha. A gente tem convicção de que a gente tá fazendo o que dá, sabe? E fazer o que dá não é também ir atrás daquela produtividade excessiva, que tudo eu tenho que estar fazendo, tem que fazer isso, tem que fazer... Não, é também você respeitar o limite do seu corpo. Olha, meu corpo aguenta até aqui. Passou disso daqui, não dá. Mas eu tô com a minha consciência tranquila, porque eu faço o melhor que eu posso. Então, gente, conselho que fica aí. Quando a gente tá focado no nosso, a gente não tem tempo de olhar pro amiguinho e ficar achando que a vida do amiguinho é sempre um morango e que o dele é muito melhor, porque se eu fosse ele eu faria melhor, porque na situação dele eu faria diferente, eu seria aquilo. Não, gente. Foca no seu. Foca no seu. Conselho de quem já olhou muito pra grama do vizinho a todo momento. Eu sei hoje como essa situação atrapalha a gente, como atrasa a nossa vida e como a gente perde a oportunidade.
Me falem se vocês já tinham pensado em alguma coisa desse tipo, ou se vocês já se sentiram dessa maneira. E eu não quero ver ninguém nos comentários falando, eu nunca senti inveja, porque eu tenho certeza que sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e um beijo!